Pai, a gente te louva nessa manhã, Pai, com o coração cheio de gratidão, porque na história, Pai, a tua palavra nos alcançou, cada um de nós, Pai, e através dela, Pai, a gente vem sendo lavado, purificado, como diz a tua palavra, Pai. E nós clamamos, Paizinho, assim como Paulo clamou, que o teu Santo Espírito, Pai, de sabedoria e de revelação, traga tudo que o Senhor quiser nos revelar nessa manhã, Pai, não para que a gente adquira apenas conhecimento, mas que a gente seja transformado, Pai, a tua imagem e semelhança, Pai, para podermos glorificar o Senhor com as nossas vidas, Pai. E nós oramos, Pai, para a glória do teu nome, pelos planos do teu Filho, Pai, e para o bem do mundo, em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai continuar em Deuteronômio 1, o verso 13. Deuteronômio 1, 13, né? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefe de vocês, né? Então aqui ele está falando, ele destacou a sabedoria que eu disse a aula passada, é diferente do que o conhecimento, né? O conhecimento a gente aprende, né? Se a gente tiver uma mente esperta, aí a gente vai aprendendo o conhecimento, né? E a sabedoria é quando a gente consegue aplicar o conhecimento na nossa vida prática, no nosso dia a dia, né? Como costuma falar, no chão da fábrica, assim, quando eu consigo aplicar ela na minha vida, né? Na vida de vocês aplicando. A gente pode ter muito conhecimento da Bíblia e sem ter sabedoria divina para aplicar essa sabedoria. E aí a gente tem que clamar ao Senhor, né? Que a gente tenha essa sabedoria para aplicar ela no nosso dia a dia, né? Esse livro é diferente de qualquer literatura que a gente tenha na mão, né? Eu sempre faço essa comparação, que a Bíblia é entre os livros o que Jesus é entre os homens. Então nada dá para, sabe, chegar perto de comparação. Então a gente vai passar pelo livro de Provérbios, né, nesse módulo, e a gente vai enfatizar bastante a sabedoria, que lá fala muito, né? E se a gente buscar adquirir, né, apenas o conhecimento sem ter a sabedoria, é até perigoso, igreja, honestamente falando, perigoso para nós, né? Porque a árvore do conhecimento levou o homem aonde, né? A morte, a árvore da vida, né? É que é a sabedoria. Enfim, isso aí, assim, como que a gente age no nosso dia a dia? Aí é que a gente vai mostrar a sabedoria nossa, da onde vem, né? Ou como que a gente reage, que ainda agir ainda é mais fácil, né? Você planeja, mas e a reação? Quando vem alguma coisa, você é obrigado a reagir. Isso vai mostrar a nossa sabedoria, da onde ela vem, né? Então ele listou essa como a primeira característica do líder, né? E a segunda é o discernimento, que ele falou, né? E o discernimento é entre o que é divino e o que é humano, não apenas o que é divino e o que é demoníaco, né? Isso é mais fácil a gente discernir. O difícil mesmo é entre o que é divino e o que é nosso, o que é do homem. Isso é muito difícil, né? Mas se a gente achar que é impossível discernir isso, porque a gente é humano, a gente não entendeu 1 Coríntios 3, que fala, né, sobre isso. Paulo fala para a gente não andar como homem, para a gente andar como Jesus, né? Que aquele que habita em Cristo anda, né, como ele andou. Está lá em 1 João 2,6, né? Quem permanece. Entendeu? Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim, como ele andou. Então a gente vê que o discernimento é entre o homem espiritual e o homem almático ou almínico, né, que é relativo à alma. Vai além do discernimento do homem carnal, né, do homem que está vivendo em pecado. Não é esse o ponto. É um pouquinho mais fundo que isso. A nossa alma, a nossa vontade, a nossa humanidade, né? Entre o homem espiritual e o almínico,
né? Que é aquele que sempre vive firmado nas habilidades dele. No que eu conheci, no que eu aprendi, no meu talento, né? Sempre essas coisas em primeiro lugar. E o discernimento vai ali, ó. E é difícil. Por isso que ele fala aqui, né? E quando a gente ouve alguém falando, né? E a gente discerne se está falando do coração ou se é só da mente, só da alma, né? E o que vem da mente vai para a mente. O que vem da mente vai para a mente. O que vem do coração vai para o coração. Tá? E Jesus só falava do coração. Sabedoria do alto o tempo todo no coração. Porque ele queria aquela alma, ele queria a salvação, ele não queria vencer argumento, né? Não era isso, ponto. Então tudo que ele falava era do coração, né? Até quando ele virava as mesas, era do coração, né? Então, o que vem da mente não vai transformar a vida da pessoa. É conhecimento. É o que vem do coração que vai transformar, né? E isso é uma grande necessidade hoje na igreja, assim, sabe? Nas lideranças da igreja, porque as técnicas mundanas entraram na igreja. Todas elas, sem exceção. Toda a técnica de persuasão, de venda, de atração. E isso é bem complexo, né? Então, a Bíblia, ela não foi escrita para a nossa mente, ela foi escrita para o nosso coração. Ela quer a nossa salvação, né? Olha o que Davi escreve lá no Salmo 119, verso 11. Guardo a tua palavra no meu coração. É lá, né? O Salmo 48, mesma coisa. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então a gente guarda a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus, né? A continuação desse Salmo 19, 11 fala isso, né? Se vocês estiverem com a Bíblia aí. Então é esse o lugar que a gente deve guardar a palavra de Deus, né, no nosso coração. Então não é um livro comum, a palavra de Deus, a Bíblia, para a gente estudar como os outros, que a gente quer guardar na mente, né? Quer entender isso aqui e tal. É diferente, né? Então a segunda característica é esse discernimento, né? Que ele pede para ter. O terceiro é a experiência, que ele também requer da liderança de nós, assim, uma experiência que vai um pouquinho além do discernimento, né? Isso aqui é o praticar a palavra de Deus no dia a dia, né? Nas diferentes situações que a vida vai nos trazer, né? Não é só quando está tudo bem, é fácil ser crente, né? Glória a Deus, aleluia. Mas é a hora que vem aquela prova mesmo, né? Aquele negócio que você não está esperando, que é contra tudo que você estava esperando. Como é que você vai reagir? Aí é que entra a prática da palavra de Deus, né? Então a gente adquire essa experiência na aplicação disso. Quando acontecem essas coisas, quanto mais a gente aplica isso, né, nas provas, nas tribulações, a gente vai adquirindo essa experiência. A gente não vem com ela é adquirida. Né? Mas quando a gente pratica isso, né? Quando a gente compartilha dessas experiências com o irmão. Porque às vezes o cara me tirou de um pecado terrível, tenebroso. E aí tem um irmão do meu lado que está na mesma luta e eu, por orgulho, não abro a minha boca. Tipo assim, eu sou superior, sabe? Às vezes até no homossexualismo, o cara lutou, venceu pela glória de Deus. Tem um cara lá e ele não chega o cara para chamar, irmão, vem cá. Entendeu? Então a gente compartilha. 2 Coríntios 1,4 fala disso. É ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, tá vendo? Ó, a consolação que nós mesmos recebemos, a gente consola os outros.
né? A gente tem que ser essa carta viva, esse testemunho, né? Então, como homens de Deus, né? De novo, né? Não quero nem ficar batendo nessa tecla de quarta série. Quando eu falo homens, é o ser humano, né? Ok, né? É. Então a gente precisa ter uma boa reputação como filho de Deus, sabe? Um bom testemunho do que ele já fez e do que ele está fazendo em nós. Que ele continua fazendo em nós. Ele não desistiu até que seja cumprido em nós. E a gente tem que estar sempre testemunhando isso, para a glória dele. É engraçado porque quando... É muito legal isso que você falou, né? Porque as pessoas passam e depois elas têm vergonha de falar daquilo que elas passaram. E aí o foco sou eu. Quando eu não quero falar, o foco sou eu. E quando eu falo, o foco é ele. Eu falo do que ele faz, né? Muda o foco completamente, né? Então isso é terrível, assim, né? A gente não glorifica a Deus. Hoje eu vou pregar sobre isso. A gente deixa de glorificar a Deus quando a gente não testemunha as mazelas das mazelas que ele nos tirou, sabe? E às vezes a gente vê um irmão do lado lá lutando, e o que a Ju falou, eu fico lá, né? Eu já tô salvo disso, né? Tipo, tô meio soberbo, em vez de ir lá, deixa eu testemunhar a glória do meu Deus aqui, porque é disponível para ele, né? Então, assim, a gente vai ver como Moisés começa a organizar o povo, né? Lembra? Até então, uma tribo, né? E aí tá formando um povo. Em Deuteronômio 1, de 15 até o 17, ele começa a dar essas normas aí. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim, e eu a ouvirei. É até difícil, né? A gente ler um texto como esse, olhando para onde nós estamos, né? Como gospel. Né? Tipo assim, a gente não deve mostrar nunca parcialidade na igreja. Não pode existir esse tipo de coisa com rico, famoso. É bizarro um negócio desse na igreja do Senhor, né? A gente não pode fazer distinção, mesmo que essas pessoas, né, consideradas importantes, né, deixarem a igreja por não terem um tratamento especial, né, porque estão acostumados. Cara, a gente não pode fazer um negócio desse, nunca fazer distinção, né? Nunca ser parcial entre o pequeno e o grande. Fala aqui, ó, ouçam tanto o pequeno quanto o grande, não tenham medo de ninguém, né? Não há área VIP na igreja de Jesus, só Jesus é VIP. Entendeu? É duro a gente ver as coisas que a gente está vendo e todo mundo achando que tá tudo bem. Como tá bem? A igreja não é nossa, é de Jesus, né? Então, é assim que Jesus constitui a igreja gloriosa dele, é sem distinção entre o pequeno e o grande. Somos um escravo, o mestre, o líder, somos um em Cristo, o grande e o pequeno, né? E é assim que a gente tem que fazer na congregação local. Porque como que eu sou parte da igreja gloriosa se na minha já está tudo diferente da gloriosa? Né? Eu sou a parte visível da igreja invisível, está diferente. A gente precisa se arrepender como igreja. Eu falo essas coisas com meu coração machucado, não é sendo acusador, é para a gente não cair nisso nunca. Pastor, outro dia eu estava ouvindo o Saião, né? Em relação, o senhor falou agora e me lembrei. Em relação ao rico e o Lázaro, né? As pessoas não têm um entendimento do que essa
passagem, porque o senhor falou para não ter acepção de pessoa, distinção. O que nos leva a Cristo não é nada exteriormente, mas é o nosso interior. Então, ali, o rico, ele nem nome tinha para Deus. O Lázaro tinha. Por quê? Porque toda a confiança dele na vida terrena foi Nas a coisas. riqueza, as coisas. Exato. O coração dele estava totalmente dependente do externo. É isso. Isso mesmo. Né? Então, foi É isso. bacana isso. É isso mesmo. Né? Então a gente, assim, ele fala pra gente não temer os homens, né? No sentido de todo mundo é igual na igreja de Cristo. Prova é que ele monta a igreja dessa maneira, né? É assim, o único membro que é destacado é o cabeça, o resto tudo é corpo, né? Então é só Cristo. Fora deles, todos nós somos parte desse corpo, né? E aí no 17 ele fala assim, não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. E assim, se for difícil para quem está na liderança, a gente tem que recorrer para um ancião. O que é isso? Algum irmão piedoso, né? Que aí ele fala assim, porém se a questão for demasiadamente difícil para vocês, está escrito, ó, tragam para mim que eu ouvirei, né? Tá falando aqui. Então assim, a gente precisa ter essa humildade e pedir ajuda para algum irmão mais experimentado na palavra, aquele que já caminhou mais que você, sabe? Aí você vai lá e pede, né? Ó, se é difícil, vai lá e ouve o irmão, né? Porque vão ter questões que não são tão simples assim, né, no chão da vida. E tem coisa que a vida não é ciência exata, né? Então a gente tem que depender de Deus, e nesses casos, irmãos piedosos, que a gente pode contar. Por isso que a igreja é o plano de Deus, né? Ninguém é igreja sozinho, não existe isso. Isso é o maligno que trouxe aí, mas impossível, né? Deus habita na igreja. Em nós somos templos do Espírito, mas a habitação de Deus é entre os irmãos, na comunhão dos irmãos, né? E aí Deuteronômio 2:2, olha o que diz. Então o Senhor me falou, dizendo, E o 3. vocês já rodearam bastante estes montes, agora sigam para o norte. Olha que interessante, a mesma coisa que está dizendo aqui no 2:2, ele diz no Deuteronômio 1:6. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo, vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Então, assim, né, no caso desse verso 3, né, Deuteronômio 2:3, vocês já rodearam bastante esses montes, né? Tipo assim, já andaram em círculo demais, né? Vocês estão só rodeando, Deus está falando aqui, né? E assim, a gente precisa estar atento se de repente Deus está falando isso pra gente, sabe? Tipo assim, você não está saindo do lugar, meu irmão, minha irmã. Você está dando volta aqui, né? Anda, ele está falando. Sai desse lugar, né? Ele está dizendo assim, você precisa progredir na tua caminhada, né? Tem mais para você chegar, né? Na minha semelhança, ele está chamando, porque movimento é diferente, né? De progresso. Então, assim, muitas atividades na igreja são isso aí, andar em círculo. Muita coisa na igreja é fazer a turma andar em círculo. Eles nem percebem, estão lá. Então, por estarem se movimentando, não percebem. Que tem movimento, não para, só que não há progresso, assim, não estão saindo do lugar. Porque, assim, o objetivo da igreja é formar Cristo em nós, nos irmãos. Não é atividade nem número, porque o que adianta ter 1.000 pessoas e não ver Cristo ser formado? Você criou uma igreja? Mas você está com atividade. Você está enchendo o galpão e fazendo, e todo mundo ocupado, ninguém tem tempo de nada e tal. Mas e Cristo nas pessoas? E a santidade, né? Sai de lá, quem eles são? Na segunda. A mulher, o filho, o patrão, né? Com eles mesmos. Com eles mesmos, né? Na verdade, eles são enganados, né? O sistema é bem maligno, eles acham que aquilo é servir a Deus, né?
E é outro caminho, né? É outro caminho. O que nós estamos vendo em todos esses livros, o caminho da Babilônia, né, e o caminho da Nova Jerusalém. E quem está no da Babilônia não sabe. Isso é que é o maior problema, né? Então o Senhor está dizendo nesse texto aqui, ó, agora sigam, vocês têm que seguir em frente, né? A gente não deve se conformar em estar lutando com os mesmos pecados de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, assim, que progresso a gente fez na nossa vida se aquele mesmo pecado a gente ainda está lutando? Que progresso eu fiz se eu estou perdendo a paciência com a mesma coisa que eu perdi há 5 anos atrás? Mesma coisa. Você começa aquela conversa, você estoura naquele mesmo ponto. Então você não está progredindo na sua vida cristã, na sua vida espiritual, né? Então a gente não deve se irar como se irava no passado. Porque eu não estou progredindo. É isso que ele está falando aqui. A gente tem que seguir em frente, né? Esse texto está falando sobre isso. Aí Deuteronômio 4, vamos ler o 4:1 e o 4:2, né? Deuteronômio capítulo 4, versos 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouçam os estatutos e o juízo que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor e o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Só que a gente fica anos nesses dois versos, essa é a verdade, né? Ouçam os estatutos e os juízes que eu estou ensinando para vocês, Deus está falando, né, para os filhos. Não acrescentem nada à palavra, mas também não diminua nada. Isso que ele está falando, ele está chamando os filhos, né, na sala, um pai amoroso. Filhos, sentem aqui, presta atenção nos estatutos eternos, né, e os juízos que eu estou ensinando para vocês. Nisso tudo, não coloca uma vírgula a mais. Não põe peso onde não há, mas também não tira uma miligrama disso, né? É o que ele está falando. Me parece que a gente talvez tivesse que refletir um pouco, pelo menos agora para mim veio isso. Como é que isso e aquela passagem de que a gente faria mais coisas do que ele, né? Como é que elas se encaixam? Porque tem confusão nisso. Por exemplo, eu lembro a época que a gente convivia lá com o pessoal da libertação, né? Eu me lembro que eles se pautavam muito nisso. Mas Então, eles pautavam da maneira errada, né? sim, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que existe é importante explorar isso, né? Entender melhor. Que nem a gente estava falando da imagem e semelhança de Deus. Não sei se agora, mas talvez em algum momento seja importante a gente pensar nisso. Eu acho né? super importante isso aí, mas só para a gente dar um briefing nisso, já que a gente abriu essas aspas aí, é assim, quando fala, porque nós nunca fomos chamados para seguir o ministério de Jesus. É um engano terrível que a igreja faz. Seguir o quê? O ministério. Nunca. Ninguém pode seguir o ministério de Jesus. Só ele poderia carregar aquela cruz. Nós somos convidados a seguir a vida de Jesus, que é bem diferente. E a vida dele é que nos mostra como nós devemos viver. E quando fala de fazer coisas, não é porque nós somos mais, né? O que é um cristão? É um pequeno Cristo. Não quer dizer que você vai fazer os milagres que Jesus fez ou mais milagres que você... Não vai, porque fala que na Bíblia não caberia tudo que ele fez, não é esse. Mas tem esse engano, né, nesse meio assim que vai fora da palavra, né? E a palavra mesmo fala assim, para não ir além do que está escrito, né? E eles ficam botando nome em tudo, sabe? Criando coisas que não está escrito. E aí aquilo vira uma doutrina. E esse aqui é o problema, eu deixo de seguir isso aqui para seguir uma doutrina. Aqui ele está falando, ó, não põe nada, não tira também, não deixa o irmão tranquilo com o que está fazendo as coisas erradas, porque você está tirando alguma coisa que era para ser falado, mas não bota o peso no irmão, exato, né? Não alarga a porta, porque você está deixando o irmão fora. E depois nós vamos conversar sobre isso, porque não vai passar. Né? Eu sou um Deus justo. Então, assim, a nossa tentação
não é com os mandamentos pequenos, né? Assim, os grandes são fáceis de guardar. Mandamento grande. Você sabe de cor, né? Jesus disse isso no Sermão do Monte. Vamos ler? Mateus 5:19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, aqui ele está sendo bem claro, Jesus, né? Aquele que desrespeitar, ainda que dos menores. Ele não está falando dos grandes, né? E aqui ele não está falando de ir para o inferno, mas ele está falando assim, vai ser considerado o mínimo. O mínimo no reino você vai ser considerado, porque você não está dando importância para os pequenos. Agora, se você observar e ensinar o seu irmão esses pequenos, aí você vai ser considerado grande no reino dos céus, né? Então, qualquer um de nós pode ser grande no reino de Deus. O que precisa fazer? Guardar e ensinar os pequenos mandamentos. Que esses é que passam fáceis, né? Aquela prestaçãozinha alta que você tem, né? Aquele boletão, você não esquece. Mas aquilo que você está gastando todo dia, nem liga, né? O pequeno. Se você somar todos os pequenos, dá 3 vezes aquele boleto. Né? Então, assim, imagina assim, seu filho começa a frequentar a escola, aí você fala, pô, deixa eu dar umas demonstração para ele. Ó, não mata ninguém, não comete adultério, não rouba nenhum banco. Aí ele volta, papai, eu obedeci todos os seus mandamentos. É assim que a gente testa a obediência dele? Nossa, você me lembrou do rico lá do menino rico. Então, assim, é assim que a gente testa? Ou o teste seria assim, filho, você já brincou bastante, né? Vai ajudar sua mãe. Pequeno, né? Ó, já deu o seu tempo aqui, vai ajudar a mamãe. Então a obediência não é testada nos grandes, né? Como que Deus vai testar a nossa obediência? Vai ser nos grandes? Pô, você não está matando, você é obediente. Né? São os pequenos que nos tiram da palavra de Deus, igreja. Essa é a verdade. As coisas pequenas é que nos tiram. Né? Então, é sempre aquela história, mas isso não tem nada a ver. Isso aí, a igreja é hipócrita. As conversinhas, né? A divindade moderna hoje é o Deus nada a ver, né? Divindade indiana, nada a ver. Todo mundo tá lá no nada a ver. Você fala uma coisa, só que isso aqui é eterno, igreja. Isso é sério para nós, né? Deus preparou coisas maravilhosas que a gente não consegue nem discernir, não passou aqui, a gente consegue pronunciar o que ele tem para nós. E a gente tá adorando nada a ver, né? Então, assim, se Deus disse, né, na palavra dele, para cuidar dos pequenos, é porque não são importantes? Né? Se está escrito na palavra dele, não tem importância? Então, porque é pequeno, eu deixo passar. Né? Então, muito crente negligencia isso, né? E não obedece porque acham que é pequeno, né? Ele está de olho no grande. Não, eu não mato, né? Eu não roubo. Então, e o movimento gospel, atualmente, ele é o maior divulgador dessas coisas, né? Do Deus lá na vida. Não, das coisas grandes, ele só fica focado no grande, porque os pequenos passa assim que de maneira brutal, a ganância, a inveja, todas essas coisas continuam, os homens ficando cada vez mais piores, né? Porque o pior homem mau é o homem mau religioso. Porque ele usa a Deus e a palavra, né, para amparar o seu mal. Esse é o pior de todos. E esses movimentos geram isso, né, essa teologia centrada no homem, né, o cultismo gospel, né, é você. E o cara sai empoderado, achando que eu tô com Deus, né? Então eu vou lá, comprei minha Cayenne, nada, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou para a montanha, 2 meses depois está batendo na mulher. Mas é triste, mas é o que acontece, cara. E todo mundo fica, nossa, que maravilha. Sandrinho se identificou.
Então, assim, esses movimentos, só para o Sandrinho incluir aí, esses movimentos negligenciam completamente, se você parar para pensar, os pequenos. Deu uma trégua. Esses movimentos, eles negligenciam completamente os pequenos mandamentos. Completamente. Se você parar para pensar, eles só focam no grande. Os pequenos passam e as pessoas nem percebem. Então, pastor, aí a gente vê como a gente é hipócrita, né? Porque Jesus detesta isso. Porque antigamente eles colocavam nas vestes. As vestes lá embaixo, o homem. Imagina usar uma bermuda na igreja, né? Era tudo esse contexto externo. Aí, agora tá nessa aí, pode usar o que você quer, mas o que importa realmente não foi mexido. Exatamente, você mexeu no exterior. Só mudou o endereço. Você tá vendo só o exterior do copo, é isso mesmo. Então, assim, outra coisa importante é assim, como que a gente tá, igreja, adicionando na palavra, que a Tereza está acabando de falar, né? Então, assim, tem muita gente também, o outro lado, pedindo para as pessoas fazerem o que não está escrito na palavra. Tipo assim, estão querendo ser mais santos que Jesus, né? Botando peso em cima dos irmãos que a igreja, que Jesus nunca pediu, né? A igreja fazendo o seu próprio mandamento, né? E julgando os irmãos conforme o seu mandamento. Você não está fazendo o que eu falei aqui, você está, né? Então, assim, o que a gente deve vestir, né? A doutrina deles, né? Exatamente, o que você pode, o que você não pode, né? Independente da palavra de Deus, ó, aqui ninguém faz isso, né? Aqui ninguém faz aquilo. Como assim aqui? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Controlam, né? Até o jeito que você tem que jejuar, né? É assim, né? Então, assim, muitos querem ser mais espiritual do que o próprio Deus, né? E aí o resultado é que se tornam muito menos, né? Lembra quando a serpente lá chegou no Éden, na Eva, o que ela fez? Ela adicionou e subtraiu. Fez as duas coisas a palavra de Deus. E a gente continua fazendo a mesma coisa. Adicionando e extraindo. Então, eu adiciono o que Deus nunca disse, eu digo, e aí eu diluo, eu enfraqueço a intensidade do que ele disse. Eu vou botando água naquilo e vou deixando mais diluído, sabe? Mas, e a gente continua. Então, esse é o modus operandi do inimigo ainda hoje. Não mudou, né? E hoje ele atua através dos filhos da desobediência, né? Então, qualquer adição ou subtração nessa palavra, na palavra de Deus, vai anular ela. Você adicionou ou você subtraiu, você anulou. Aí você está andando no seu caminho, né? E aí Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Esse mesmo texto está em Hebreus 12:29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Igreja, de verdade, né? A gente não gosta muito de ouvir isso, né? Não é mais gostoso ouvir que Deus é amor do que fogo consumidor? Não? Fala aí, sou eu que acho, né? Então é comum a gente ler por aí, né? Deus é amor tem até denominação, né? Mas é difícil a gente ler por aí, né? Tem alguma denominação? Deus é fogo consumidor? Né? A gente não gosta muito de pensar que Deus é fogo consumidor, né? Só que é necessário para nós a gente entender quem é o nosso Deus, né? Pois o Deus que é amor também é o consumidor. Então a gente precisa entender da mesma maneira, né, que o nosso Deus é misericordioso, ele é compassivo, né? Mais para frente, Deuteronômio 4:31, um pouquinho mais embaixo. Então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês.
Então, assim, a misericórdia e a compaixão acompanham esse Deus, né? Ó, ele não vai abandonar porque ele é misericordioso e nem vai destruir, né? Porque o fogo consumidor, né? Porque ele é misericordioso, porque ele é amoroso, compassivo, né? Ele não se esquecerá da aliança que ele fez conosco, né? Então, assim, a gente tem que entender esse equilíbrio, né? Um pouco antes da aula a gente estava conversando um pouquinho, né, sobre escatologia, e em Apocalipse tem a revelação de Jesus, né, como o cordeiro e leão, né? Esse equilíbrio, né? E até eu não quero apimentar o discurso, né? Mas lá fala até da ira do cordeiro. Até o cordeiro se irará. A ira do cordeiro. Enfim, isso é para outro módulo, né? Então, assim, a glória de Deus é vista em Cristo, porque ele é cheio de graça e verdade. Não é só cheio de graça e nem só cheio de verdade. Ele anda com esse equilíbrio perfeito, né? Eu falo sempre isso, que o evangelho tem a medida perfeita e exata de atração, que é esse amor, Cristo, e de ofensa, que é a cruz, onde a gente morre, né? Então, Jesus, ele era misericordioso, mas ele também era impetuoso, ele era ardente, né? Você lembra? Semana passada nós tivemos uma pregação, né? Sobre ele lá virando as mesas, expulsando, né? Os cambistas. Então, misericordioso e impetuoso, né? Então, um homem de Deus, ele tem que buscar esse equilíbrio, né, entre o fogo consumidor e a compaixão, o amor, a empatia, né? Sempre. Leão e cordeiro. Leão e cordeiro. E saber aonde usar o leão e aonde usar o cordeiro, né? Se a gente quer seguir os passos de Jesus, a gente tem que buscar esse equilíbrio que ele tinha, né? Extremamente compassivo, extremamente, sem deixar de ser fogo consumidor, né? Então, assim, trazendo uma comparação, né? No púlpito, um leão, agora fora dele, um cordeiro, né? Lidando, e Jesus era assim, né? Não na teoria, mas demonstrado mesmo na vida dele, né? A gente via. Então, o homem espiritual, ele não é só compassivo e ele também não é só ardente, impetuoso, né? Ele tem esse equilíbrio, porque a glória de Deus está nesse equilíbrio, cheio de graça e verdade. Não adianta eu amar o meu irmão e eu não dizer a verdade para ele, que ele não conhecer a verdade vai levar ele para onde? Que amor é esse? Né? Então eu tenho que ter esse equilíbrio, graça e verdade, assim como Jesus. E aí no Deuteronômio 4:29, De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. isso aqui de novo, né, igreja, é um princípio de como Deus se relaciona com a gente. 5, né? Se relaciona em 5 minutos. Assim, a gente só vai encontrar quando a gente buscar de qualquer jeito, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, né? É um princípio de relacionamento com Deus, né? Isso também é repetido em Jeremias, né, 29:13, ele fala exatamente a mesma coisa. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Então, quando buscar de todo o coração, né? Então, Jeremias estava lembrando o povo de como eles iriam encontrar o povo, né? E o problema ainda é o mesmo, igreja. Não mudou, né? As pessoas continuam buscando meio que mais ou menos, né? Meio que mais ou menos. Não é de todo o coração, né? Não é com toda a minha convicção. É assim, eu busco como eu busco outras coisas do mundo também. Se a gente tentar buscando alguma coisa, se você perceber que é igual,
já está errado. Agora, se você for honesto e ver que aquilo você está buscando muito mais do que a Deus, olha como a gente está aquém. E por que não está encontrando? Né? Porque está buscando da maneira que não vai encontrar. Ontem o Marcos mandou uma pílula gospel lá no Relevantes muito boa nesse sentido, da terceira geração. Vocês assistiram? Ainda não, assistir. Vou assistir. Então é buscar Deus como estou buscando as outras coisas, né? Ou até com menos convicção, né? Com menos entusiasmo. A gente tem que fazer essas perguntas, né? Para nós mesmos. A gente está ansioso em buscar Deus? O quão ansioso a gente está em buscar Deus? Né? O quão ansioso a gente está em vencer o pecado? Né? Cada um tem que fazer. Eu estou falando com vocês e estou me fazendo a minha autoanálise, né? Não estou apontando para ninguém, pelo contrário, estou me vendo aqui, né? Quão ansioso eu estou buscando vencer a ira, quando eu ainda fico irado, né? Quão ansioso eu estou buscando pureza nos meus olhos, só olhar para o que é puro, né? Desviar o olhar do mal, né? Quão ansioso eu estou em buscar Deus nas Escrituras? Se eu ponho o tempo, né? Eu 30 minutos, 5 minutos, né? Qual que é a minha ansiedade de querer buscar Ele na palavra, né? Então, assim, a gente está batendo, até que a porta se abra, ou a gente dá uma batidinha, já deu por hoje. Né? Ele nem ouviu a sua batida, porque você bateu aqui, mas aqui ainda não, né? Então, esse é o princípio que Moisés está dizendo ao povo desde o início, né? E aí a gente entra em Deuteronômio 5, e os 10 mandamentos, eles são repetidos novamente. A gente viu eles lá em Êxodo 20, né? Vocês lembram? A gente parou lá em Êxodo 20, a gente viu todos. E Deuteronômio de 5, né, 6 até o 21, a gente nem vai ler, porque nós já estouramos o tempo, né, para ler tudo, mas se vocês depois leem, vocês vão ver que é exatamente o que está falando lá em Êxodo 20, Deuteronômio, por isso que eu falei da repetição que tem em Deuteronômio, né? Do 6 até o 21, ele fala, ele repete. O que ele faz aqui é amplificar um pouco sobre a adoração no verso 9, né, do que lá em Êxodo não amplifica tanto. Aqui ele fala, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito, né, a iniquidade e tal. Então ele dá uma amplificada, né, no 9, e também no verso 14 e 15, ele amplifica um pouco sobre o descanso, né? Tipo assim, ele está lembrando que o povo era escravo e que o povo foi tirado do Egito. O povo não saiu do Egito, foi tirado do Egito, né? E que eles deveriam guardar esse descanso, esse sábado, né? Ele queria dizer que eles não foram livres por eles mesmos, né? Que se fosse por eles mesmos, eles estariam lá mais 430 anos. Né? E aí eles estavam desobedecendo essa ordem do descanso, né, por tempo, né, por muito tempo eles esqueceram isso, por ganância, né, por trazer mais dinheiro. Então eles não deixavam a terra descansar, por ganância, porque eu não quero perder isso. Só que Deus tinha falado que ia dar o dobro no 6º ano. Então não ia ter perda nenhuma, mas a ganância era tanta que não, independente desse dobro aqui, eu quero o do 7º. Eu quero encher o meu galpão aqui, né? E então esse princípio de guardar o Shabá era descansar em Deus, né? O ensino aqui, assim, confiar em Deus o tempo todo, porque foi Deus que tirou do Egito. Por isso que ele lembrando ele, né? Que tirou o povo do Egito, não foi o povo que saiu do Egito. Eles ficaram tentando lá 430 anos e Deus libertou eles numa noite, né? Então essa é a mensagem do verso 15, que ele dá uma amplificada, né? O homem que confia em Deus, que descansa em Deus, é o que vai conseguir realizar a obra. Porque o homem que está na sua própria força... 6? Oi? 6, 15? Não, 5. 5, né? 14 e 15, ele dá uma amplificada no descanso. Né? Deuteronômio Desde 5, que foi 15. escravo na terra do Egito, ele está lembrando, né?
e seu Deus o tirou de lá com a mão poderosa, né? Mostrando, cara, por você não ia estar lá até hoje, cara, né? Então ele está mostrando isso, para a gente confiar em Deus, para a gente não ficar inquieto na nossa própria força, né? Na nossa própria habilidade, porque até ele entrou em descanso para nos ensinar que a gente tinha que descansar das nossas próprias obras, né? Isso é que ensina Hebreus 4, né? Isso é um princípio da vida cristã, né? E semana que vem, então, a gente continua, porque eu queria ler esse verso 29, que é tremendo, mas aí nós vamos estourar, né, o tempo. Já estouramos, né? Então, assim, a gente continua semana que vem, não vamos sair do 5, me perdoe, eu achei que a gente conseguiria terminar o Deuteronômio hoje, mas vai ficar 5 capítulos aí para semana que vem, mas onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo é no verso 29, que é Deus, né? Tipo, olha a expressão de Deus, quem dera. Imagina só Deus olhando para nós e falando assim, quem dera. Fica a dica, né? Então, a gente continua daqui, tá, igreja? Permitindo o Senhor, a gente termina Deuteronômio e entra em Josué, semana que vem. Josué é um livro tremendo, porque ele é tipo o Evangelho de Atos dos Apóstolos na Antiga Aliança. Tipo assim, agora é tudo novo, pessoal. E é muito bom a gente ter essa comparação, né, apontando para Atos. Então, vou botar aqui para a gente continuar nessa semana que vem.